E aí, pessoas, beleza quebrada? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo joinha? Final de ano chegou, né? E agora é só festa, só alegria para quem pode, para quem tá de férias. Então, tem muita gente que pergunta para mim, pô, Marcelo, mas e aí, meu? Como é que funciona esse papo de fim de ano? Como é que começou tudo isso daí? Então, eu vou fazer dois vídeos, tá? Um falando sobre o Natal e o outro falando sobre o Ano Novo. E mais pra frente, quem sabe a gente fala um pouquinho sobre amigo secreto, festas assim mais populares assim, festas mais do nosso cotidiano, né? Mas no vídeo de hoje a gente vai começar falando sobre o Natal, tá bom? Então aguenta aí que daqui a pouquinho a gente já troca uma ideia sobre isso. É só 8 segundinhos. E aí, pessoas, beleza? Então, no vídeo de hoje a gente vai começar falando sobre festas de fim de ano, lógico, começando pelo Natal, né? Então, como todo mundo aí já viu, ruas enfeitadas, casas também estão enfeitadas, o pessoal tá naquela correria de fim de ano para poder tá preparando as coisas, né, pro Natal, pro Ano Novo, né? Pensando no peru, pensando naquela coisa horrível que é o arroz com uva passa, ou a salada de maionese com maçã, né? Enfim, cada um tem o seu gosto, e isso não vem ao caso, isso é de cada pessoa, tá bom? Mas como todo mundo já sabe, né? O dia 25 de dezembro é comemorado o nascimento de Jesus, a figura mais importante do cristianismo e a data mais importante junto com a Páscoa, que é a ressurreição do próprio, né? A ressurreição de Cristo. O feriado religioso ele é comemorado em muitos cantos do mundo, e esse ciclo ele é comemorado por 12 dias, que é mais ou menos o tempo que os reis magos tiveram para dar aquele rolê da onde eles estavam até Belém, que é a cidade natal de Jesus Cristo. Ou seja, são 12 dias, então o ciclo começou lá para o dia 25 e termina mais ou menos no dia 6 de janeiro. Isso porque foi o tempo que os reis tiveram para dar aquele rolê de um canto ao outro, né? E, junto com tudo isso daí, os reis levaram lá um monte de presentinhos lá pro Cristo, enfim, né? Teve todo aquele movimento, aquele nascimento de Jesus. Enfim, foi mais ou menos assim que começou. O Natal ele tem uma origem pagã. Ou seja, né, não era um feriado religioso. Ou seja, na antiguidade, os romanos comemoravam a chegada do inverno, ou seja, os solstícios de inverno. Eles cultuavam o deus Sol, ou seja, Natalis Invicti Solis, certo? Natalis Invicti Solis. E realizavam festas com o intuito da renovação, ou outros povos comemoravam somente a passagem do tempo, tá bom? Então é mais ou menos assim que tem a origem, que se tem a comemoração do dia 25 de dezembro, ou seja, era o começo do inverno para alguns povos do hemisfério norte. Esse também era o caso do povo mesopotâmico, né? Esse povo que era um povo pagão que celebrava o Zagmuk. Esse Zagmuk era uma comemoração onde eles escolhiam um homem para ser sacrificado. Eles achavam que no fim do ano alguns monstros despertavam. E eles tinham algum tipo de razão, né? Porque no final do ano, principalmente assim, quando vai chegando ali próximo do Natal, os monstros começam a aparecer, né? Ou seja, são aqueles parentes que você nunca vê, aqueles parentes que você só vê no velório ou em missa de sétimo dia, né? Nunca assim, eles estão ali porque gostam de você ou porque eles querem alguma coisa de diferente, tá certo? Então, esse povo aí, os mesopotâmicos, eles comemoravam matando uma pessoa. Então, tipo assim, não vou muito com a sua cara, vou sacrificar você aí para um deus qualquer aí, e o ano que vem vai ser muito melhor, né? Certo? E já no século IV, com a ascensão do cristianismo, a festividade foi oficializada, né, como Natal. Foi oficialmente denominado esse nome, Natal, o que é o nascimento do Senhor, né? Natale Domini.
não se sabe muito assim, ou aliás, não se sabe exatamente quando foi que Jesus nasceu, né? Diz algumas lendas que Jesus pode ter nascido nos meses de março ou abril, né? Foi bem mais lá para frente lá, mas isso é uma outra história e com o passar do tempo a gente vê aí o que a gente consegue fazer. Já o termo Natal vem do latim, certo? O termo Natal vem do latim, que é natalis, que é derivado do verbo nascer ou nascor. Verbo nascer ou nascor. E a data foi escolhida pelo Papa Júlio I, que reinou lá, né, que teve o papado dele entre 337 e 352. E em 529, ainda naquela era, né, naquela fase, foi declarado feriado pelo imperador Justiliano, tá certo? Então esse imperador viu lá, quando o Papa fez isso daí, o Papa Júlio I, lá em 337 a 352, foi quando ele teve lá o reinado dele, o papado dele, foi instituído o Natal e o feriado foi instituído pelo imperador Justiniano já em 529, ok? Então, é mais ou menos assim que a coisa vai tomando forma. Os símbolos natalinos têm origem pagã e cristã também, tá certo? Para os cristãos, a maior representação é o presépio, que simula lá como foi mais ou menos o nascimento de Jesus. E quem primeiro criou isso foi São Francisco de Assis, no século XIII. Ele criou isso lá na Itália no século XIII e ele usava a imagem, né, a representação do presépio para poder estar divulgando lá o cristianismo para aquelas pessoas que naquela época tinham pouca ou nenhuma instrução, mas eram muito católicas e elas acreditavam muito em Cristo, né? Até porque foi uma imposição que já vem lá do Império Romano, tá certo? Já a árvore de Natal é uma coisa assim um pouco mais moderna. A árvore de Natal, ela veio à tona, né? Quem colocou isso daí primeiro foi o Martinho Lutero, né? Que foi o renovador do cristianismo, tá certo? Então, ele que primeiro inventou a árvore de Natal, que já existia, o pessoal enfeitava a árvore de Natal em tempos antigos com pinheiro, porque era uma árvore nobre e é a que mais aguenta os tempos mais frios, os tempos mais rígidos lá no hemisfério norte, que todo mundo sabe que nesta época do ano é muito frio, né? Então pouquíssimas plantas e árvores resistem àquele tipo de temperamento, né? O personagem mais importante do Natal depois de Jesus é claro que é o Papai Noel, aquele velho batuta, tá certo? Que nem diz a música dos Garotos Podres, né? Então, ele foi inspirado em São Nicolau. São Nicolau, ele era um bispo turco que tinha mania de deixar moedas perto das chaminés das casas dos povos mais pobres, né? Em épocas assim mais natalícias, né? Então, mais ou menos por esse tempo aqui agora, esse bispo, ele passava aí nas casas do povoado dele, via lá o povo mais fudido e deixava lá umas moedinhas lá para dar uma força para essa galera. O dia de São Nicolau comemorado em 6 de dezembro, tá certo? Esse santo aí, ele não é que ele tenha nascido no dia 6 de dezembro, ele morreu no dia 6 de dezembro. Então, as pessoas costumam montar a árvore de Natal comemorando também a morte desse cara, que ele é santo e ele é padroeiro da Rússia, da Grécia e da Noruega, tá certo? E também ele é padroeiro dos estudantes, esse São Nicolau aí, tá bom? Né? E além disso, o bom velhinho aí, como era representado pelo São Nicolau, ele representa serenidade e bondade. E aí, gente, existem ressalvas, porque Papai Noel nem sempre andou em comunidade, Papai Noel nem sempre era visto por pobre, tá bom? Se você quisesse ver Papai Noel, você ia ver ele num shopping, em uma grande loja de grife, ou em alguns lugares assim de alta, né, onde o povo tem o maior poder aquisitivo, né? Então, mais uma vez aí vem a homenagem lá pro Papai Noel Velho Batuta, né, através dos Garotos Podres. O Papai Noel nem sempre foi gordinho também simpático, tá bom? Em algumas culturas, para você ter ideia, o Papai Noel era representado por um homem alto, magro,
feinho, viu? Ele parecia muito o Seu Madruga, tá certo? Em alguns lugares ainda pior, ele era representado por duendes, aquele serzinho baixinho, orelhudo, tá certo? Então, em alguns lugares do mundo ele era representado como duende, em alguns outros lugares como um velho magrinho, tal, parecido com o Seu Madruga. E ele usava até uma roupa marrom, não tinha nada a ver com essa roupa vermelha que ele tá usando agora, ok? Em 1931 é que surge o Papai Noel como a gente conhece hoje. Então, aquele velho gordinho, com aquela roupa vermelha, sapato preto, enfim, com um saco nas costas, e um monte de viadinho lá que ajuda ele no trabalho de estar entregando os presentes no dia de Natal. Então ele dá mó rolê, ele anda com um monte de viadinho, com sacos nas costas, e o Papai Noel tem muito a ver com a Coca-Cola, gente. Talvez por isso ele tenha engordado no decorrer do tempo. Tanto é que a imagem que nós temos do Papai Noel hoje é uma imagem relativamente nova. Aliás, esse Papai Noel de agora, ele não tem nem 100 anos ainda, porque ele foi criado mais ou menos lá em 1931, tá bom? Pela Coca-Cola, era uma campanha publicitária para aquele fim de ano, tá ok? Então, essa é mais ou menos uma história, assim, uma coisinha mais ou menos rápida sobre a origem do Natal, né? A origem das festas de fim de ano. A semana que vem eu vou voltar e vou falar para você como surgiu o Ano Novo, por que surgiu, através de quê, tá bom? Se você gostar do vídeo, dá aquele joinha, se você puder, compartilha, comenta também e ajuda a gente a fortalecer cada vez mais a nossa quebrada, o nosso canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!